Beleza, Rafa. Beleza. Primeiramente, bom dia a todos. Vamos para o segundo dia de mini curso. Só para a gente relembrar, né, algumas ideias de ontem. Qualquer série temporal pode ser escrita dessa forma, né, de uma regra de sucessão. Qualquer sistema dinâmico tem um espaço de fase e o espaço de fase carrega propriedades dinâmicas e topológicas desse sistema dinâmico. Aí ontem a gente viu que o teorema de Takens é um teorema que permite a reconstrução desse espaço de fase com todas as características topológicas e dinâmicas, e ele diz basicamente que um espaço de fase de um sistema dinâmico pode ser reconstruído a partir de uma única série temporal e seus atrasos. Essas reconstruções a gente chama elas de variedades sombras, ou reconstruções, né, do próprio espaço de fase. Quando a gente tem duas variedades sombras, né, duas reconstruções, e elas se mapeiam mutuamente, elas pertencem ao mesmo sistema dinâmico. As questões que eu tinha deixado ontem é como a gente vai conseguir determinar, né, tanto de atraso necessários para a reconstrução. Segundo o teorema de Takens, o tanto de atraso necessário é 2m mais 1, né, onde m é a dimensão original do sistema. E como que a gente pode determinar se duas variedades se mapeiam, né? Então, essas respostas, a resposta para a primeira pergunta a gente vai tentar dar hoje e a resposta para a segunda pergunta a gente vai tentar dar amanhã. Eu estou ouvindo um eco. Beleza, parou. Tá. Então, com essas ideias, e hoje a gente principalmente vai trabalhar a projeção simplex. A projeção simplex é um modo da gente encontrar o tanto de atrasos que vai ser necessário para a gente reconstruir esse sistema dinâmico. Não necessariamente ela preenche todas as condições do teorema de Takens, mas é um modo prático de realizar isso, de realizar essas reconstruções de espaços de fase e de atratores, consequentemente. Tá, então, qual é a ideia da projeção simplex? Né? A gente tendo uma série temporal, a gente sempre pode... uma das perguntas que a gente faz, né, é como que a gente pode dar uma predição de curto prazo para essa série temporal. E o modo de fazer isso é através da projeção simples. Então, qual é a ideia da projeção simples? A gente tem uma série temporal desse tipo, por exemplo, né? E a gente quer dar uma previsão, uma predição para o ponto que vem depois desse último ponto em azul aqui, que no caso é esse aqui. Só estou colocando esse ponto aqui para ilustrar aqui o que a gente quer entender, né? Então, a ideia é a gente olhar esse padrão que vem logo antes desse último ponto aqui e procurar esse mesmo padrão na série toda atrás. Tá? Então, da onde a projeção simples vai nessa direção. E aí, quando a gente procura esse mesmo padrão aqui na série, a gente consegue marcar eles, a gente consegue encontrar eles nessas formas aqui. Aqui estão marcados com essas cores, né, e com essas formas de pontos. Então, vamos lembrar, a gente está tentando dar uma predição para esse ponto aqui, que no caso vai ser esse ponto, né? E aí a gente olha os dois últimos pontos junto com ele, procura esse padrão de desce, sobe, né? Desce, sobe, de novo na série. E com esse padrão, a gente vai olhar os pontos imediatamente seguintes ao padrão. Então, a gente tinha lá no fim da série o desce, sobe, e aqui a gente também tem o desce, sobe. E os pontos imediatamente seguintes, eles todos descem, né? Alguns descem mais, outros descem menos. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é basicamente assim. A gente tem a série temporal, a gente precisa dar uma predição para o fim dela. A gente olha o fim dela e com o fim dela, a gente faz uma média ponderada desse padrão, desses pontos que seguem, que vem depois do padrão. E com isso a gente vai conseguir dar uma predição para esse ponto aqui. Tá?
Então, se a gente faz essa média ponderada, a gente pode usar outras métricas também, né? Tem uma infinidade de métricas para poder realizar, né? Sobre diversos aspectos. A gente consegue dar uma predição para esse ponto aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse ponto aqui, azul, ele vai cair dentro desse intervalo de confiança que a gente vai conseguir projetar através dessa ideia. Então, numa fórmula matemática, o que a gente está fazendo, né, exatamente? A gente está pegando todos os pontos ali de um lugar temporal da série, né, um T mais H da série, esses são esses XIs aqui, multiplicando eles por um peso e somando tudo isso, e aí a gente tem essa predição, essa projeção simplex, né, que é o X chapéu. Então, a nossa estimativa para o X chapéu, a nossa estimativa para o futuro, né, desses pontos XI é o X chapéu, tá? A gente pode tentar entender a projeção simplex de uma outra forma também. Se a gente imagina os espaços de fase e a gente quer dar uma predição para esse ponto central aqui, a forma de fazer isso olhando o espaço de fase é como que a gente cerca um ponto no espaço de fase, e o modo de fazer isso matematicamente é fazendo um simplex, né? Fazendo uma figura que tenha E mais um pontos, né? Sendo E a dimensão do espaço de fase. E aí a gente segue esses pontos do simplex, que estão aqui, e com esses pontos do futuro do simplex, a gente dá uma média ponderada para a predição, para o futuro do ponto que a gente está tentando prever, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui. Alguém tem alguma pergunta dessa parte? Tem uma pergunta aqui, Rafa, do Gabriel. Gabriel, se você quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, fica à vontade, então eu posso ler também. Eu posso falar, porque acho que vai ser mais fácil explicar. Rafa, no gráfico do Simplex, eu não sei se você vai responder isso mais para frente, mas como é que são escolhidas as estruturas para poder usar de modelo para previsão? É o algoritmo que faz isso sozinho? Você tem que fazer uma análise prévia? Que estruturas? Eu não estou entendendo o que você quer dizer com estruturas. No gráfico da série temporal. Esse aqui? Isso. Porque nesse caso, por exemplo, são sequências de 3 pontos, onde um ponto médio, um ponto baixo, um ponto mais alto. Uhum. E essas estruturas são escolhidas por algum algoritmo arbitrário, porque, por exemplo, nessa série tem outros pontos que refletem mais ou menos essa estrutura, só que não igual. Uhum. Não sei se ficou claro. Não, tá, eu acho que entendi o que você está falando. Por que eu escolho esses 3 últimos pontos e não esses três penúltimos pontos aqui, né? É isso? É mais ou menos isso, sim. Tá, basicamente é porque assim, eu quero dar uma predição para esse ponto. Então eu vou olhar o padrão logo antes dele. É só por isso. O entendimento aqui é que o padrão logo antes do ponto que você quer predizer vai te dar alguma informação que pode ser usada para dar uma predição para ele, tá? Tá, e aí você procura ao longo da série outros pontos que refletem esse padrão. Exatamente. Então, isso não é tão absurdo de pensar, porque, lógico, essa série aqui é uma série anedótica, ilustrativa, mas ela ilustra essa ideia. Esse padrão de desce-sobe, ele é seguido por um padrão de desce, tá? Vamos pensar isso de modo um pouco anedótico mesmo. E aí, quando a gente procura eles na série, a gente vê que realmente, normalmente o padrão que vem depois disso é mais ou menos esse. Se a gente for pensar isso na forma de sistemas dinâmicos, aqui é um espaço de fase. Se cada um desses pontos está ligado, tem um índice temporal neles, a gente está falando basicamente assim: os pontos os pontos de outras trajetórias que cercam o ponto que você quer predizer, eles provavelmente devem estar perto do futuro desse ponto que você quer predizer, num outro momento de tempo.
Tá dando para entender? Sim, tô entendendo. Essa ideia ela é muito forte nos expoentes de Lyapunov. Os expoentes de Lyapunov, eles medem basicamente como que as suas trajetórias no espaço de fase vão divergindo, tá? Então, você olha isso de modo geral e as suas trajetórias no espaço de fase podem divergir grandemente. Então, você tem se o expoente de Lyapunov é maior do que 0, suas trajetórias divergem muito, né? Então, conforme o tempo passa, conforme você acompanha trajetórias, esses pontos nas trajetórias divergem muito. Isso quer dizer que, basicamente, o seu sistema é impreditível, né? Ou ele está em caos. A ideia do Simplex é usar isso, né? De que você sabe que pontos vizinhos do ponto que você quer dar uma predição vão estar próximos num futuro próximo. Então, provavelmente, o futuro do ponto que você quer predizer, né? O futuro desse ponto aqui, que você quer predizer, vai estar próximo do futuro dos seus vizinhos, tá? Essa que é a ideia do Simplex. Tá. Saquei. Obrigadão, Rafa. Que isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu posso reexplicar de novo. A ideia não é complexa, mas é bom que a gente entenda, a gente precisa entender ela. Pode falar, Raul. Só uma pergunta. Você sempre pode usar essa previsão simples? Quando que a gente não pode usar ela? Ela falha em algum tipo de seta temporal? Falha. Ela tem, basicamente, ela tem um horizonte, né? Que a gente pode usar ela. Então, sistemas que têm um expoente de Lyapunov muito grande, ou seja, as trajetórias desse sistema divergem rapidamente, ela falha. Isso é muito característico de sistemas no caos. Ela falha quando você tem poucos pontos no seu espaço de fase, por exemplo. Então, aqui é anedótico também, né? Mas se você tiver um espaço de fase que você tem 10 pontos e você quer dar uma predição para um deles, a sua predição, ainda que acerte, ela não é coerente, porque você tem um espaço amostral, né? Você está amostrando de um padrão de forma muito sem estatística, né? Muito sem valor estatístico. Então, tem esses pontos assim de se observar, ela falha. Aqui a gente está sempre supondo que as nossas séries temporais são longas o suficiente, tá? Então, a ideia... Tem mais alguma pergunta? Posso responder. Tá, beleza, eu vou continuar então. Aí se tiver mais perguntas, a gente pega no final. Tá, beleza. Então, com a ideia do Simplex, é basicamente isso. A gente tem um ponto, a gente precisa dar uma predição de curto prazo. Essa palavra é importante, curto prazo, para esse ponto. O que a gente faz é olhar os pontos vizinhos, imediatamente vizinhos desse ponto que a gente quer dar uma predição, ou seja, o Simplex, seguir esses pontos no futuro, no passo que a gente quer dar a predição. Então, são esses daqui. E com uma média ponderada desses pontos, dá uma predição para o futuro do ponto que a gente quer prever. Qual que é a ideia prática que a gente pode usar do Simplex que vai se relacionar com o Teorema de Takens? O Teorema de Takens, ele dizia basicamente que a gente precisava saber a dimensão do atrator original. Só que isso a gente não conhece se a gente tem só uma série temporal, né? Então, a ideia básica que a gente pode usar do Simplex é para fazer a seleção de embedding dessa reconstrução. Muitas vezes você só tem, sei lá, se você olhar, né, se você tiver um arquivo com a série temporal do X do sistema de Lorentz, e ela estiver numa região muito caótica, assim, só de olhar os números você não vai saber que é o sistema de Lorentz, e se ninguém te falar nada, né? Então, a ideia do Simplex aqui, ela é para ser usada como um selecionador prático da sua dimensão de embedding, da sua dimensão de mergulho, que o Teorema de Takens exige. E como que a gente faz isso? A gente corta a série em 2 pedaços, então a gente chama de lib ou de prédio um pedaço. O pedaço do lib, a gente vai dar predições para o pedaço do prédio, né, do predito.
lib_pred é porque lib é de library e pred é de predito ou predicted. E conforme a gente vai aumentando o número de pontos nesse pedaço do lib, né, nesse pedaço da library, a gente vai pegando mais lugares do atrator. Esse que é o entendimento. E quando a gente olha a correlação entre o que a gente predizeu e o que a gente observou, a gente tem uma forma prática de saber se a dimensão de embedding que a gente está fazendo é válida e está dando uma boa predição. Então, de novo, de forma prática, o que a gente vai fazer com o simplex? A gente vai ter um critério prático de selecionar a dimensão de embedding, selecionar a dimensão de reconstrução do atrator. Então, basicamente, a gente usa uma correlação entre o que é predito e o que é observado, tá? Esse X aqui a gente faz através do simplex. Se o valor desse ρ nosso aqui for perto de 1, significa que para essa dimensão de embedding, o simplex está dando uma predição boa. Se o valor de ρ for perto de 0, para essa dimensão de embedding, o simplex está dando uma dimensão não muito boa. Tá, então vamos tentar colocar essa ideia na prática. Isso daqui é um código bem simples, bem facinho, de um sistema dinâmico. Então, a gente tem esses dois vetores iniciados aqui com 0 de dados. A gente inicia eles com 2 valores iniciais, né? Então, o primeiro e o segundo valor de cada um deles está aqui. E eles vão se comportar com essa equação. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso, mas o y, ele é uma variável independente, ele não tem ligação com o x. Mas o x tem ligação com o y. Então, o x é influenciado pelo y. Isso é importante a gente lembrar para a gente usar amanhã, tá? A gente vai usar todas essas ideias da projeção simplex também para dar predições de uma variável na outra. Mas vamos se concentrar hoje somente no x. Então, o x ele tem esse caráter aqui, é uma regra de sucessão desse tipo. A gente vai iterar ela durante um longo período de tempo, que aqui no caso é só 150 vezes. E com isso a gente vai ter uma série temporal mais ou menos desse tipo, que é bem ruidosa, ela não tem um padrão claro que ela segue, e a gente seria difícil a gente dar uma predição, né? Se a gente voltar lá na ideia do simplex na série temporal, basicamente, essa aqui é a série que eu usei lá no exemplo é essa daqui, tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, o padrão, a gente quer dar uma predição para esse ponto aqui, o padrão que a gente está vendo é o desce-sobe, e aí a gente pode procurar ele na série e a gente vai encontrar padrões parecidos. Tá, então como que a gente faz isso e como que a gente usa o EDM para fazer isso? O EDM, ele tem o REDM, né? Esse pacote do R, ele tem essa função aqui, que chama simplex. Ela já vai fazer isso, ela já vai construir, né, diversas projeções simplex e já vai tirar a correlação entre a projeção, a predição e o observado. Então, a nomenclatura que a gente faz é basicamente isso, quando a gente vai tentar achar a seleção de embed, né, a dimensão de embed. Então, a gente joga a série temporal, x, e a gente fala para ele, a gente passa um vetor para as dimensões de embed. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando assim, faça o simplex nas dimensões de 1 até 10. E aí, isso aqui roda em meio segundo, quando muito, se você tiver uma série muito gigante. E ele devolve basicamente isso. Então, aqui, o que ele está dizendo? Para a dimensão 1, a correlação entre o que você prediz e o que você observa é 0,2. Ou seja, se você tem um ponto e você quer saber qual que é o futuro desse ponto, você usa um outro ponto vizinho dele para tentar descobrir. E a sua correlação é baixa. Se você tem 2 pontos, né, se você tem 2 dimensões, essa correlação já aumenta para caramba, né? Vai para 0,74. Quando você tem 3 pontos, e aqui a gente tem que lembrar que a dimensão 3 satisfaz as condições do teorema de Takens, né?
ela é a dimensão de 2m mais 1 dimensões. Se vocês lembram, o nosso sistema dinâmico tem 2 dimensões, né? X e Y. Então, a dimensão 3 já tem uma correlação entre o predito e o observado de 0,92. A dimensão 4, essa correlação cai um pouquinho. E assim por diante, ela vai caindo. Se a gente coloca isso num gráfico, a gente tem basicamente isso. O que ele está dizendo, esse gráfico? Ele está dizendo que a dimensão ótima de embedding, a dimensão que a gente vai usar na prática para fazer a seleção dos modelos, é essa daqui. Que é a dimensão 3. E é a dimensão que satisfaz as condições do teorema de Tackless. Queria parar um pouquinho aqui e a gente tentar entender por que a dimensão 2, por que a dimensão 3 é a ótima. A dimensão 3 é a ótima porque ela satisfaz as condições do teorema de Tackless. Agora, uma pergunta que eu tive no começo do que eu estava estudando, de quando eu estava estudando isso, por que as outras dimensões que são maiores não são tão boas quanto a dimensão 3, sendo que eu estou dando mais informação para ele, né? E o problema é exatamente esse: você está dando mais informação para o seu sistema, né? Para o seu sistema de predição, e isso pode ser um problema. Você pode estar gerando ruído. Então, informação demais também em sistemas dinâmicos pode ser problemático. Eu vou parar um ponto aqui. Alguém tem pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat, Rafa, da Júlia. Júlia, eu não sei se você quer abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente pelo Rafa, pode ficar à vontade. Não, oi, Rafa, tudo bem? Oi. Então, é que eu estava falando aqui que eu não sabia se eu tinha me perdido, mas que eu tinha... eu fiquei meio perdida por que a gente está fazendo o embedding, porque eu fiquei pensando se era porque o simplex não é suficiente para garantir que o ponto previsto vai ser razoável, dado o ponto anterior que a gente tinha, né? Que a gente pegou essa informação. Aí eu queria confirmar isso, mas aí uma outra pessoa também respondeu aqui, e aí eu fiquei mais perdida, sinceramente. Tá, vamos lá, a gente vai devagar. Eu não entendi direito qual que é a sua dúvida. Você está tentando, você não está entendendo por que a gente está fazendo simplex ou por que a gente está selecionando o embed? Eu entendi que o simplex ele vai fazer com que eu consiga novos pontos para eu conseguir prever a dinâmica futura da série temporal, certo? Não, o simplex ele é uma forma de fazer uma predição de curto prazo, é só isso. Certo. A série temporal e o tanto de pontos que você vai precisar estão dados já, né? E então, como você estava falando, tipo, eu peguei aqueles 3 pontos lá para prever o próximo ponto. Isso. E aí, beleza, com o simplex eu consegui prever aquele próximo ponto. Aí a gente agora está fazendo o embedding, porque eu tenho que saber se esse ponto que eu previ com o simplex é coerente com os dados que eu já tinha, se ele é razoável. Isso. Por que a gente faz a seleção de embedding? A gente quer saber se essa predição é a melhor predição possível que a gente pode estar dando para ele, tá? Certo, entendi. Ficou porque claro? o simplex sozinho não consegue garantir isso. Mesmo que você falou, tipo, que o simplex ele é bom para certas condições, que não Exatamente. envolveriam um caos. E aí eu entendo que, de certa forma, sei lá, aí eu não sei, teria que ver direito, mas aí teria que estar com um certo comportamento lá e ele garantiria certas coisas. Mas o embedding vai assegurar que é a melhor possível, então. Exatamente. Porque por que ele assegura que é o melhor possível? Porque a gente está preenchendo todas as condições necessárias do teorema de Takens, tá? Entendi. E o teorema de Takens, ele diz exatamente isso, que a sua dimensão de embedding tem que ser pelo menos 2m mais 1 a sua dimensão do trator original. Que é o que você estava falando agora. Isso, exatamente. Tá, eu acho que eu entendi, sim. Se não entendeu, a gente para e volta lá. Então, Não. Não, pode falar, bem. desculpa.
Não, o lag dá esse problema. Então, tipo, voltando lá nesse exemplo aqui, a gente tem um sistema de 2 dimensões, a gente sabe aqui, né, provavelmente, aqui é um exemplo que a gente tem todas as informações, a gente sabe que a dimensão ótima de embedding é 3. Se a gente usa esse critério prático do simplex, a gente acha exatamente essa dimensão de embedding. O problema é quando a gente não sabe qual que é a dimensão original de embedding. Então, o simplex, ele te dá um critério prático de como achar essa dimensão, entendeu? Esse que é o poder dele. Às vezes a gente vai ter algumas séries temporais, né, de um sistema dinâmico. Só que quem garante para a gente que essas séries temporais são a completude do sistema dinâmico, ou se são, ou às vezes a gente tem sistemas dinâmicos que têm dimensões infinitas, entendeu? Sim. Eu acho que eu entendi, sim. Obrigada. Não, que isso, estamos aí. Mais alguma dúvida sobre seleção de embedding? Por que a gente está fazendo isso? Como que a gente faz isso? Tem um comentário que eu acredito no chat do MW Schwades, não sei se ele quer abrir o microfone e falar diretamente com você, Rafa. Pode ficar à vontade. Oi, é Marcelo o nome, eu não consegui mudar no Zoom ali. Mas eu só queria comentar que eu entendi o que a gente está fazendo, mas eu fiquei surpreso que a coisa cai para dimensão maior que 3, né? Tipo, eu achei que ia convergir, digamos, a correlação, assim, eu não estava esperando um ponto ótimo, assim. Exatamente. Tu sabe explicar exatamente o que acontece? Exatamente o que acontece é uma palavra muito forte, mas assim, a ideia por trás disso é basicamente que conforme você vai aumentando a sua dimensão de embed, né, conforme você vai colocando mais séries, mais atrasos na sua série temporal, você está criando ruído em cima daquilo que você está tentando predizer, tá? E aí o algoritmo ele vai falhar em conseguir te dar uma predição boa, né, com mais dimensões. Tá, entendi. Essa ideia do ruído faz um pouco mais de sentido agora. Isso, pense em ruído, exatamente. O ruído informação de mais é ruído também, né? Informação de menos é ruído, informação de mais também é ruído, se a gente for pensar em teoria de informação, por exemplo. Tá, beleza. Certo, obrigado. Que isso. Eu só vou recuperar aqui o que a gente fez. Então, a gente deu um vetor de 10 posições, pediu para ele achar qual que é fazer estimativas de fazer projeções simples em cada uma dessas dimensões, né, de 1 a 10. As projeções simples têm essa correlação entre o predito e o observado. E aí a gente plota isso num gráfico e a gente vê que a nossa dimensão ótima de embedding é 3. Tá? Então, agora que a gente sabe que a dimensão ótima de embedding desse sistema é 3, de forma prática, a gente já sabia anteriormente porque a gente tinha todo o sistema conosco. Mas, de forma prática, a gente sabe que é 3. A gente pode só colocar essa única dimensão, essa dimensão 3, e pedir para ele repetir o algoritmo. Quando a gente faz isso, esse simplex ele devolve um objeto que ele tem dois... gente, rapidinho, eu preciso só atender o interfone. Só uma pausa de 5 minutos. Desculpa, gente, mas isso estava previsto, tá? Tá, então voltando. Quando a gente volta no simplex com a dimensão ótima de embedding, que é 3 no nosso caso aqui,
a gente... o simplex devolve esse objeto, né? E esse objeto ele vai ter os outputs do modelo. Então, quais foram as predições que ele realizou com essa dimensão? Se a gente pede para olhar, a gente vai ter, por exemplo, esse data frame aqui, né? E esse data frame tem as observações. Então, para o primeiro passo, a gente não consegue dar uma predição, porque a gente tem pouco ponto para dar uma predição para o primeiro passo, a gente tem nenhum ponto para dar uma predição para o primeiro passo. E com o segundo passo, a gente começa a dar predições. Está vendo que essas predições elas vão se aproximando do valor correto conforme a gente vai aumentando o tanto de pontos que a gente está colocando, que a gente tem da série temporal. Essa é uma outra informação que a gente precisa ter em mente. Conforme a gente aumenta o tamanho da série temporal, a gente tem mais informações sobre ela e sobre o que a gente quer predizer. E conforme a gente aumenta esse tanto de pontos que a gente tem nessa série temporal, a gente vai melhorando, a gente vai dando mais informações para o sistema e para o simplex conseguir predizer a série temporal. Então, se a gente plota, só deixa eu voltar aqui, se a gente plota essa série temporal de preditos, né, e observados, a gente ganha basicamente isso. O cinza é a nossa série observada, a nossa série original. E o azul é a nossa série predita com o simplex. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas por mais que ele erre, tá vendo que ele erra aqui, ele não consegue predizer esse pico totalmente. Por mais que ele erre, ele acerta o padrão durante muito tempo. Essa é uma virtude assim do simplex, que é conseguir fazer predições de forma a predizer esses padrões bem variáveis que acontecem. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, basicamente é isso. A gente, de forma bem simples, a gente consegue realizar predições de algum prazo, né, e de curto prazo, com simplex, e essas predições, elas são muito boas. Tá vendo que aqui, uma outra coisa que eu queria falar, que eu acabei de lembrar, tá vendo que aqui no fim da série, ele já acerta basicamente tanto o padrão quanto o valor quantitativo? Isso é basicamente porque no fim da série você tem uma grande quantidade de pontos, uma grande informação sobre a série e o padrão que você está tentando prever. Acho que muita gente deve estar pensando basicamente assim, tipo, então, com esse algoritmo simples eu posso ganhar dinheiro. Pode, isso é verdade, mas quem ganhou dinheiro com isso, quem poderia ganhar dinheiro com isso já ganhou, tá? Então, o cara que inventou isso, ele foi durante muito tempo diretor de pesquisa financeira e predição no Deutsche Bank, um banco gigante aí de investimentos. Basicamente, eu terminei o que eu tinha para falar hoje, e aí eu queria que vocês ficassem com essas ideias aqui do fim. Com a projeção simples, a gente pode determinar a dimensão de embedding para uma dinâmica. É um critério prático para fazer isso, né? Ele ajuda a gente quando a gente não tem informações completas sobre o sistema. Ele pode ser usado também quando a gente tem informações completas para o sistema. Então, aliás, ele pode ser usado, ele sempre pode ser usado para ajudar a gente quando a gente não tem informações completas do sistema. Então, por exemplo, um exemplo muito clássico assim, você tem uma série temporal de um bicho que provavelmente é influenciado por algum critério climático. Esse critério climático seriam quantas mais dimensões no seu sistema, né? Sei lá, se você pensar em temperatura e umidade. Se você pegar só a série temporal desse bicho e tentar tirar uma dimensão ótima de embedding, essa dimensão ótima de embedding vai te ajudar nessa direção, de que quantos mais outros fatores climáticos você vai precisar para conseguir predizer essa série temporal desse bicho, por exemplo, né? Então, essa é uma ideia que a gente pode usar da projeção simplex e
e de como achar a dimensão ótima de embedding. Essa dimensão ótima de embedding é a máxima correlação, é o máximo da correlação entre o predito observado, sendo a predição feita pelo simplex. E com essas ideias básicas do simplex, a gente já consegue dar predições muito boas de curto prazo para uma série temporal muito ruidosa, que tem um padrão muito difícil de ser predido. Aí eu acho que agora a gente pode gastar esses 15 minutos com discussões e perguntas. Não precisa ser pergunta somente sobre hoje, a gente pode conversar sobre o tutorial, pode conversar sobre as ideias de ontem. E é isso. Obrigado. E aí, quem quiser, o tutorial do dia 2 já está disponível também, tá? Tá bom, muito obrigado, Rafa. Eu só queria pedir desculpa pelo barulho, mas ele estava previsto, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pela apresentação aí, pelo segundo dia do workshop, muito legal, as técnicas simplex. Aí o pessoal perguntou aqui se o código já foi disponibilizado, já responderam, inclusive, ele está disponibilizado no Slack, né? O Rafa colocou tudo lá. É muito importante que vocês testem, né? Isso. Testem os códigos, se surgir dúvidas, não hesitem em colocar as dúvidas lá no Slack, a gente está lá para ajudar vocês com os códigos. Não dá tempo da gente passar todos os códigos aqui e fazer tudo, mas é importante que vocês tentem e a gente está aqui para ajudar vocês, entendeu? Qualquer dúvida que surgir. Exatamente. E o Rafa está aberto a perguntas também agora, se vocês tiverem alguma pergunta. Isso. Todo o material do curso está nesse site aqui, tá, gente? rafalopes.px.github.io/workshop-edm, tá? Tem os slides, os tutoriais, tem os links para o Slack, para o canal do Slack, quem não tiver conseguindo achar, tá tudo lá. E leituras extras também. Quem tiver pergunta, quiser abrir o microfone ou mandar no chat. É que eu não acho o chat, eu nem sei onde está o chat aqui. Ninguém? O Rafa, tem como prever até quando tipo, a sua predição acerta os picos da série original? Porque, tipo, pelo que eu entendi, só acerta bem no fim, não é? Tem como ver, tem como estabelecer bem, tipo, até um critério, até onde a gente quer que acerte? Tem. Essa sua pergunta é muito boa. O nome desse critério vai ser... Eu vou... Peraí, rapidinho. Vocês não estão... Vocês estão vendo os slides ou vocês estão vendo outra coisa já? Só me confirmem isso. Estamos vendo o seu site. Raul, tá no Simplex, né? Tá. Simplex Projection Made Simple. Isso, exatamente. Bruno, obrigado pela pergunta. A pergunta é muito importante. Eu tinha deixado ela mais pro tutorial. Esse daqui é um tutorial, tá, gente? É o tutorial da aula de hoje. Então, ele faz basicamente o que eu fiz hoje. Aqui tem uma integração do código, tal, tudo bonitinho. Vão lá, façam, é bem interessante. Ele tem umas projeçõezinhas em 3D para vocês entenderem também como que vocês podem usar. Tem os links quebrados, como sempre. Aqui é uma outra ideia do porquê que dimensões a mais podem dar problemas. Bruna, a sua pergunta cai nesse ponto aqui, ó. Uma das ideias que a gente tem que ter com o Simplex é que a gente não pode prever o futuro indefinidamente, né? E a forma de a gente entender qual que é o limite disso é fazendo esse código basicamente aqui. O que eu estou falando para ele? Eu estou pegando a mesma função que eu peguei lá antes, o Simplex, falando assim, eu quero que com a dimensão ótima de embedding de 3, você realize uma predição com time for prediction, um horizonte de predição de I, sendo I essas iterações aqui no
no for, de 1 a 10, tá? E aí, com isso, eu gero essa lista, e essa lista ela vai ser... depois eu colapso ela num vetor, que vai me dar, basicamente, um vetor com a mesma dimensão de embedding sempre, né, 3, e diferentes horizontes de predição. Se eu ploto isso num gráfico, então, se eu ploto a correlação entre o predito e o observado, a gente chama essa correlação de forecasting skill, né, a habilidade de predição. Se eu ploto essa correlação entre o predito e o observado contra o horizonte de tempo que eu estou predizendo, né, o time to prediction, a gente vê basicamente esse comportamento aqui. Esse comportamento aqui é um comportamento característico de sistema caótico, ou sistema que tem uma imprevisibilidade grande, que é se você tenta prever o próximo ponto da sua série, você tem uma boa habilidade de predição. A correlação entre o predito e o observado é alta. Conforme você aumenta seu horizonte de predição, tá vendo que ele vai decaindo? Então, aqui a ideia é diferente da ideia do ótimo, né? Da dimensão. Você não tem um ponto maior. O ponto maior que você vai conseguir predizer, o ponto cuja correlação entre o predito e o observado é maior para o horizonte de tempo que você está prevendo, é sempre o primeiro. Porque quanto mais longe você tenta prever, pior fica a sua predição. Tá? Esclareceu? Sim, esclareceu. E surgiu uma outra dúvida também, que, assim, na verdade é uma dúvida meio curiosidade, na verdade. Tipo, eu assisti um vídeo do Veritasium uma vez, e aí ele falou de, tipo, dinâmica populacional que tem bifurcações. Certo. Então, depois de um certo tempo, tipo, aparecem oscilações, tipo, de senos, e aí tem mais 4 picos diferentes para as populações e tal. Eu fiquei pensando se, tipo, dá para usar esse modelo simplex para dinâmicas que têm essas bifurcações indefinidamente, assim. Dá para usar. Tem um paper que eles fazem exatamente esse estudo. Eles vão olhar o mapa logístico, né, que é o exemplo mais clássico assim, de uma equação muito simples, muito básica, que consegue te gerar caos. E eles tentam fazer isso. Assim. Eu posso passar depois a referência. Assim. Mas basicamente o que eles acham é isso. Tá? Aliás, falando sobre dinâmica populacional, esse sistema aqui, né, que a gente usou hoje na aula, ele descreve uma dinâmica populacional, tá? É um sistema... Esses parâmetros aqui, 3.77, eles são parâmetros tirados da literatura de biologia matemática. Ele está descrevendo basicamente isso, um forçante em cima de uma população. Esse forçante pode ser um fator climático qualquer, ou o ciclo de outra população em cima dele. Mais perguntas? Tem uma pergunta aqui no chat. Tem uma do Marcelo, ele está falando que ele teve um erro na instalação do RStudio, que ele não está conseguindo chamar os pacotes, mas eu já orientei ele para falar lá no Slack, mandar um print. Aí tem uma pergunta da Alana. Obrigado pela explicação. Apesar de acertar satisfatoriamente o padrão, não é um problema, de certa forma, de ser, de certa forma, bem preciso quanto aos picos na série temporal? Existe alguma forma de melhorar ou corrigir isso? O problema né, depende do que você está querendo fazer, mas eu concordo. Às vezes a gente precisa ser quantitativo também, né? O problema a forma de que a gente tem como melhorar isso de modo prático aqui, usando o Simplex, é diminuindo o horizonte de predição, mas tem um ponto que a gente precisa entender que se a gente não tiver informação suficiente sobre o sistema, a gente não pode falar muita coisa sobre ele. Eu acho que a coisa mais poderosa do Simplex é que com poucos pontos, se a gente olhar aqui o começo da série, né, entre o predito e o observado, com poucos pontos ele já consegue acertar o padrão. Ele não resolve tudo,
mas eu acho que essa capacidade dele de que conforme a gente vai colocando mais coisa, ele consegue acertar o padrão e a quantidade, é algo poderoso, assim, nesse sentido. Acho que então, e a forma como melhorar isso é sempre você tendo mais informações sobre o seu sistema. Seja você sabendo o limite de predição que você tá querendo dar, ou seja, você colocando nessa predição que você está tentando fazer uma informação que você tem certeza que é influente. Por exemplo, se você, por exemplo, né, vamos pensar aqui no caso desse sisteminha. A dimensão ótima de embedding dele é 3. Se você adicionar a série do Y nessa reconstrução, né, você vai ter o X e o atraso do X. E em vez de você ter um segundo atraso do X, você coloca o Y logo lá de uma vez. A sua predição para o X vai ser ótima nesse ponto. Então, essa é uma forma de você também melhorar a sua predição. A gente chama isso de multiview embedding, né? Reconstrução com diferentes visões, né? Com diferentes outras séries. Isso é importante para quando você tem sistemas muito grandes, né? Então, você tem sistemas de N equações, sendo N algum número muito maior do que 10. E você, além de usar só os atrasos, você também usa uma série temporal que você sabe que é influente nesse sistema. Tá? Então, o Simplex ele vai olhar esse atrator reconstruído que não vai ser somente uma série temporal de seus atrasos, mas vai ser uma série temporal, alguns atrasos e uma outra série temporal que também faz parte do sistema. E com essa informação, com esse atrator, né, desse sistema, ele vai conseguir te dar uma informação muito mais precisa. Esse é um modo de conseguir melhorar a sua série temporal para além do Simplex. Mais perguntas? Eu não sei se a Alana está satisfeita também com a resposta dela. Eu divago um pouco, desculpa. Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se dá tempo de fazer. Quem manda é o Raul. Tá, tem sim, tem mais, dá tempo para mais 2 perguntas. Acho que é a Júlia que está falando, não sei. Isso, sou eu. Tem uma da Júlia e uma do Marcelo. Pode fazer a sua, desculpa. depois o Marcelo faz a dele, já que você está falando. Não tem problema. Se quiser fazer o do Marcelo... tá bom, desculpa, Marcelo. Em relação ao que você falou, agora eu fiquei com uma dúvida em termos práticos. Assim. Você falou, por exemplo, nas situações possíveis que eu poderia usar essa técnica, né? Uhum. E aí eu fiquei um pouco em dúvida, porque... Uma vez eu participei de um curso de modelagem física, biologia física, biológica, né? E aí eu tive que lidar com um sistema onde tinha uma população de ácaros, e essa população de ácaros tinha um tipo que matava o outro tipo de macho. E só que não tinha muita informação na literatura. E aí eu fiquei pensando, então, qual seria a quantidade de informação anterior que eu precisaria para aplicar esse tipo de abordagem, entende? Tipo, em relação a termos práticos da aplicabilidade em relação aos sistemas dinâmicos. Não sei se eu expliquei direito a minha dúvida. Tá, eu acho que eu vou tentar reformular ela e você vê se está beleza, se está correta. Você tinha um sistema, né, que você estava uma população de ácaros, só que você não tem muito conhecimento da literatura sobre essa população de ácaros, né? Você estava provavelmente fazendo um modelo matemático para isso, né? Então, sim, algo desse tipo aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Algo desse tipo aqui, né? Sim. O Simplex pode ser usado no ponto de você conseguir descobrir esses parâmetros aqui, por exemplo. Esse é um sentido que o Simplex pode ser usado. Então, vamos pensar assim, você só tinha a série temporal do X e só tem a série temporal do Y. Uhum. Que é o que eu estava respondendo para a Lana logo antes. Se você faz uma reconstrução de um atrator somente com os atrasos do X, né? Você está tentando descobrir coisas sobre o X, né? Se você faz uma reconstrução de atratores somente com os atrasos do X, você vai conseguir extrair informações sobre esse sistema
até um certo ponto. Vamos supor que você tinha algo do tipo, sei lá, os acros são influenciados pela temperatura, e você tem a temperatura. O simplex ele pode ser usado nesse sentido, de testar quais hipóteses fazem sentido, quais fatores vão conseguir influenciar ou não esse sistema. Ah, entendi. Porque daí vai aparecer na correlação. Isso, vai aparecer na correlação entre o predito e o observado. Essa é uma ideia que a gente precisa usar para amanhã. Amanhã a gente vai pegar todas essas ideias do simplex e utilizar elas de forma a encontrar uma direção e um critério para se uma série influencia na outra, tá? Então, sua pergunta é muito boa nesse sentido, porque essa é a próxima ideia que a gente precisa ter aqui. Então, vamos pensar nesse exemplo de populações. A gente tem duas populações que provavelmente interagem, ou provavelmente não, mas que a série temporal delas demonstra uma correlação alta. Para a gente não ficar só na coisa da correlação, a gente pode fazer reconstruções de atratores entre as séries temporais, pegar esses atratores reconstruídos e mapear uma na outra. Se eu consigo predizer a série do X com a série do Y, significa que o Y influencia o X. Tá? Como nesse exemplo aqui. Então, só nesse ponto eu já descobri uma nova informação do sistema. Eu sabia que o X tinha uma dinâmica, que tinha alguma relação com seus passos anteriores, mas agora eu também sei que, além do X ter essa dinâmica com relação aos seus passos anteriores, ele também tem alguma relação com o Y, entendeu? Sim, entendi. Acho que agora eu entendi melhor. Obrigada. Que isso. Beleza, eu acho que dá rapidinho para responder, a gente tem alguns minutinhos, responder a pergunta do Marcelo. Marcelo, se você quiser fazer a pergunta para o Rafa, fica à vontade. A pergunta que eu tenho é se o simplex ele vai funcionar bem para sistemas caóticos, apesar deles terem, né, as trajetórias densas, né, que normalmente tipo, tu olha e tu não vê um padrão, né? E eu fiquei intrigado se ele funciona bem para esses sistemas. Funciona para alguns, no sentido de que alguns tenham, assim, o caos é um caos, no sentido de que ele é uma bagunça. É difícil você falar sobre algo que consiga predizer todo e qualquer sistema caótico. Os sistemas caóticos que tendem a ser melhor previstos com o simplex, eles não têm um expoente de Lyapunov, né? Eles não têm essa divergência de trajetórias tão rápida. O simplex ele funciona bem quando o seu horizonte de predição é curto, o que também engloba uma outra parte das ideias dos sistemas caóticos. E aqui no fim do tutorial, a gente tem um exemplo disso. Então, por exemplo, a gente pega esse sistema aqui, por isso que eu acho que seria interessante vocês fazerem um tutorial, por favor, façam um tutorial, que é o mapa logístico, que é um sistema clássico conhecido que tem caos. Não sei se vocês estão vendo aqui, né? E a gente vai tentar olhar esse sistema com simplex. E basicamente o que a gente responde é que sim, ele funciona para certas partes, ele consegue te dar boas noções do que está acontecendo, mas uma hora ele quebra, que é basicamente o que todas as tentativas de você prever o caos acabam chegando, né? Então eu acho que para sua pergunta, eu acho que a melhor resposta é: a gente precisa ter em mente o que a gente tá fazendo, né? A gente precisa ter um entendimento amplo do que a gente está conseguindo, do que a gente está tentando predizer e do que a gente está tentando construir. Ela não tem uma resposta fechada, mas ela é muito boa. O caos é uma dificuldade por si só. Só que assim, uma coisa que a gente precisa lembrar: o caos ele não é algo como que eu posso falar?
tem modos de lidar com ele, entendeu? E o Simplex é um desses modos. E o Simplex, e o EDM e o CCM, que é o que a gente vai ver amanhã. Beleza, então, Rafa, novamente aí, muito obrigado pela segundo dia de aula aí, Rafa. Queria só reforçar o pessoal que vocês façam os tutoriais que são no Slack. Façam, porque fazendo os tutoriais vão surgir mais dúvidas, mais questões, e aí vocês perguntam e o Rafa tenta responder, a gente tenta ajudar vocês, qualquer dificuldade que surgir. Isso. Muito obrigado, Rafa. Agora vocês vão para o coffee break. Lembrando que a lista de presença já foi disponibilizada aqui. O pessoal que fez perguntas e não deu